Bom dia, professora Sofia. Desde já queria lhe agradecer a sua presença, Olá, estar bom aqui dia, nesta entrevista. Margarida. Bom dia. Então, estamos aqui para o âmbito da elaboração da prova da aptidão profissional, realizada por mim, Ana Fernandes, do curso técnico auxiliar de saúde da Escola Europeia de Ensino Profissional, onde solicitei a presença da enfermeira e docente Sofia Pinto por videoconferência, dada a situação atual da pandemia por Covid, com o intuito de esclarecer algumas dúvidas relativas à importância da alimentação regrada no idoso no âmbito da temática Ciências da Nutrição. Então, vou começar com a primeira questão, que é: que alterações fisiológicas ocorrem então no idoso? Olha, Margarida, antes de mais agradeço eu o convite para estar cá hoje. Sem dúvida que fico muito contente de ter sido convidada, não só enquanto professora, mas também, pronto, é uma continuidade das nossas aulas, por assim dizer, e é uma temática que eu também gosto muito, portanto, agradeço antes de mais o convite. Fico também muito orgulhosa de estar nesta fase, como também já tínhamos dito noutra altura, acho que é uma mais-valia ter chegado aqui, estás na reta final, e participar na tua parte e poder contribuir para o teu futuro, sem dúvida que para mim já é muito gratificante. Ora, voltando então à questão que me tinhas colocado relativamente aos idosos, os idosos, como tínhamos falado ao longo das aulas e efetivamente sabem, são pessoas consideradas uma população de risco, dado o envelhecimento natural, para além de todas as comorbilidades e patologias associadas que vão tendo ao longo da vida, e efetivamente no que diz respeito a alterações fisiológicas, ou seja, alterações que vão decorrendo da vida, existem muitas. Existem tanto a nível orgânico como não orgânico, existem efetivamente alterações físicas mais acentuadas do que outras, e a alimentação tem um papel preponderante aqui. O facto de nós termos uma alimentação correta e regrada, ou seja, ao longo de toda a vida, vai ter repercussões, portanto, na velhice. Sem dúvida que muitas vezes nós, quando somos jovens, facilitamos um pouco mais, temos uma alimentação mais incorreta por vezes, optamos por comidas mais rápidas, por fast food, coisas não tão nutritivas, até um bocadinho mais calóricas, e se calhar a curto prazo, ou seja, naquela altura estamos bem, sentimos bem, somos jovens, o nosso corpo e o nosso metabolismo respondem muito positivamente e, portanto, como somos mais ativos, dependendo de algumas situações, mas de uma forma geral vamos gerindo bem a situação. A médio e longo prazo, e aí entra efetivamente a parte dos idosos, a parte da velhice, temos que proporções, ou seja, muitas das patologias que vão surgindo na velhice ou na meia-idade e muitas efetivamente das consequências negativas que temos a nível físico são decorrentes desta alimentação incorreta que vamos tendo ao longo da vida. Portanto, quase podemos utilizar a expressão nós somos aquilo que comemos. E efetivamente é um bocadinho isto, a brincar, nós somos aquilo que comemos, ou seja, nós comemos fazemos um determinado tipo de alimentação mais correta, isto vai ter benefícios, mais incorreta vai ter malefícios. Então, em termos fisiológicos, desde o enfraquecimento das unhas, o enfraquecimento constante do cabelo, os dentes degradados, portanto a parte da componente oral ficar ali um bocadinho alterada, alterações no fígado, ou seja, alterações hepáticas, alterações cardíacas, alterações das artérias, alterações de metabolismo geral, nomeadamente o facto de termos maior tendência para uma obesidade ou até uma desnutrição, que isto também depende. Alterações a nível osteoarticular, ou seja, a componente muscular, óssea e articular vai sofrendo pressões, muito também derivado ao tipo de peso que temos. Alterações até da visão, alterações da pele, portanto, tudo isto são alterações fisiológicas efetivas que vão decorrendo de uma má alimentação. Muitas vezes é o resultado de anos a fio a alimentar-nos mal, como depois podemos ter efetivamente uma situação mais pontual. Eu acho que o caso típico e que nós falamos particularmente na aula, que me recordo e que acho que foi uma coisa que até trabalhamos num estudo de caso, foi efetivamente a diabetes. Uma doença metabólica que pode surgir espontaneamente porque o pâncreas deixa de funcionar, e é uma diabetes tipo 1, que ocorre até mais nos jovens, mas temos depois a diabetes tipo 2, que nós vimos que é chamada diabetes adquirida, ou seja, uma diabetes que surge mais nas meia-idade e na velhice, muito resultado do estilo de vida que adotamos. Ou seja, desde os maus hábitos alimentares, à não prática de exercício físico, ao sedentarismo associado, ao stress acumulado, portanto, um conjunto de fatores. E isto, efetivamente, é um exemplo, uma patologia base que nos mostra como é que a alimentação ao longo da vida vai ter um efeito negativo.
A hipertensão, por exemplo, o facto de termos tensões altas, é resultado muitas vezes não só do estilo de vida, mas acima de tudo da alimentação que temos. O facto de lá estar sermos obesos, porquê? Porque temos um descontrole e não fazemos uma alimentação correta, vamos comendo tudo, depois comemos aquilo que é mais saudável, não comemos em quantidade suficiente, aquilo que não é devido, às vezes comemos, e isto depois faz com que aumentemos de peso, porque o nosso metabolismo vai ficando mais lento, mais retardado, e portanto não vai conseguir assimilar as gorduras, as calorias da mesma forma, mas não vai conseguir fazer uma boa filtragem, por assim dizer, e tudo isto acaba por ir condicionando a nossa saúde. E, portanto, o risco de nós termos efetivamente outras doenças e concretamente nos velhinhos dificultar e disputar AVTs, infartos agudos do miocárdio, entre outros, são efetivamente muito grandes. Portanto, o risco está diretamente associado à alimentação. Não quer dizer que seja só a alimentação, mas a alimentação tem um peso substancial. De facto, nós temos uma pessoa que tem alterações da coluna, porque tem dores constantes, porque acaba por não ter muito cálcio. Portanto, no caso até das senhoras, as senhoras idosas, devido a uma alteração hormonal associado a hábitos de vida, nomeadamente hábitos alimentares incorretos, têm maior propensão para disputar a osteoporose, e isto vem muito neste seguimento, ou seja, para além da componente hormonal, também tem a componente alimentar. Se calhar, se tivéssemos uma alimentação mais coerente, depois também não teríamos estas doenças, ou pelo menos de uma forma tão precoce. Okay? Portanto, todas estas alterações fisiológicas vão dependendo muito nesta situação. Muito obrigada, professora. A segunda questão é que tipos de dietas existem relacionadas aos idosos? Sabemos que há uma gama extensiva de nutrientes, então queremos saber que tipos de dieta existem. Ora bem, relativamente às dietas é assim, quando falamos de dieta alimentar, não é as dietas tradicionalmente dietas que nós assumimos que é fazer uma dieta para emagrecer, mas sim uma dieta no sentido de fazer um equilíbrio entre aquilo que faz falta e aquilo que pode ser, digamos, retirado da nossa alimentação. Quando falamos de dietas, temos que adaptar às necessidades de cada pessoa. Concretamente nos idosos, depende das alterações fisiológicas que têm, naturais do envelhecimento e do estilo de vida que adotaram, muitas vezes temos que adaptar às comorbilidades deles. Ou seja, em termos de dietas, temos a dieta oral, que se dá normalmente, portanto, pela boca, habitualmente, em que comemos de tudo um pouco, mas depois também temos as dietas mais líquidas, temos a dieta sólida, que é aquela que vem dos alimentos normais, não é? Portanto, comer um naco de carne, comer um pedaço de frango, comer uma maçã, comer a batata, o arroz, portanto, a chamada sólida que vem nas suas características normais. Depois temos a dieta líquida, que é uma dieta que é tudo líquido, ou seja, é mais à base de líquidos, água, leite, sumos, os batidos já entra ali num semi-líquido, depende do batido, há batidos um pouco mais espessos, mas não deixa de ser uma dieta líquida, só que às vezes é mais espessa, então diz que é semi-líquida. As sopas, por exemplo, também, acaba por ser também a dieta dos bebés até, não é? No fundo, os idosos, depois de certas circunstâncias, têm que ter esta dieta. Temos a dieta hipocalórica, ou seja, que é uma dieta variada, uma dieta sólida muitas vezes, mas pobre em calorias, portanto, opta-se por alimentos que não sejam tão calóricos. Temos a dieta pastosa também, que é uma dieta que não é sólida, ou seja, os alimentos não estão inteiros, mas depois também não estão efetivamente líquidos. Isto é aquele meio termo, ou seja, é como se fosse uma papa. É mais espesso do que um líquido, mas também não é sólido, portanto, permite facilitar o processo de deglutição, ou seja, de engolir, né? E depois temos efetivamente, portanto, para além destas, temos também temos a hipocolesterolemia, a dieta hipocolesterolemia, que é uma dieta baixa em colesterol. Temos a hiposalina, que é uma dieta pobre em sal, que é a dieta tipicamente conhecida nos hospitais. Por defeito, toda a gente tem uma dieta hiposalina, a menos que tenha alguma alteração que até pressuponha um pouco mais de sal, mas normalmente facultamos sal por outros meios. Porquê? Porque o sal faz-nos falta. Claro que sal em excesso promove hipertensão, promove alterações graves na nossa saúde, mas precisamos de sal para equilibrar o nosso sistema e para que o nosso coração funcione devidamente. Portanto, uma baixa de sal, que é o que nós chamamos de hiponatremia, pode condicionar o bom funcionamento nosso.
Muitas vezes nós temos idosos mais lentificados, mais letárgicos, mais confusos, mais frustrados do que o habitual. E se não for um quadro febril associado, nem for uma infecção urinária, e se não for uma demência, muitas vezes nós temos tendência a empurrar logo para a demência por causa da idade, e nem sempre é. O que acontece é que muitas vezes tem alterações analíticas, ou seja, nas análises do sangue, onde demonstram efetivamente que tem uma baixa de sal, uma baixa de sódio. E o sódio é fundamental, ok? Em excesso não faz bem, mas se também não tivermos uma porcentagem mínima, também ficamos muito mal, ok? Temos um conjunto de sinais e sintomas que nos põem mal. E nos idosos, porque são uma população um bocadinho mais frágil, é mais acentuada o sentir os sintomas, digamos assim, não é? Por isso é que acaba por ser importante realmente manter o sal na comida, manter o sal na nossa alimentação, mas tem que ser uma coisa um bocadinho mais equilibrada, ok? E pronto, em termos de dietas, basicamente é isso. Depois existem outras dietas que nós estamos a falar na aula, que não são específicas para idosos, são para doentes de todo tipo, poderá ou não ser para idosos. São dietas normalmente também elaboradas entre o nutricionista, o médico e o enfermeiro. Precisamos de conhecer as patologias e o diagnóstico do doente, daí entra a componente médica, o enfermeiro que conhece de perto o doente e conhece as comorbilidades associadas e tem percepção daquilo que o doente tolera ou não, dentro do possível, e o nutricionista para elaborar o plano nutricional, certo? O plano alimentar que será adequado àquele doente. Existem vários tipos de dietas extras, que são aquelas dos sacos, que são sintéticas, ou seja, são feitas em laboratório, por assim dizer, e que têm uma porcentagem específica, determinados nutrientes, enzimas e uma panóplia de constituintes que depois acabam efetivamente por tentar equilibrar o componente alimentar da pessoa, e que são usadas também em idosos e muito em unidades até de cuidados intensivos. E daí isto deixa de ser uma alimentação normal e passa a ser uma alimentação não por via entérica, que é por via oral ou por sondas, mas sim por via parentérica, ou seja, por via endovenosa, não é? Administrada diretamente na veia, e que pode ser usada. E depois também temos outras dietas, que são os suplementos, que é, para além da dieta dita normal, seja ela sólida ou não, ou seja, líquida ou semilíquida, que o nutricionista, o médico e o enfermeiro, a equipa multidisciplinar acharem melhor e acordarem para aquele doente, temos os suplementos que irão comatar as falências, ou seja, eu tenho um doente que teve um AVC, tem como sequela uma disfagia, uma dificuldade em engolir, desta dificuldade em engolir não consegue ter uma alimentação normal, ou seja, uma alimentação sólida, terá que ter uma alimentação líquida, por exemplo. Ok? E entre o líquido ou o semilíquido, aquilo que nós deixamos dentro da escoleira, temos que gerir a quantidade de nutrientes, porque, por vezes, o facto de triturarmos determinadas alimentações, o facto de termos que dar mais à base de sopas, ainda que se lhe coloque a carne e o peixe para dar proteínas, entre outros fatores, torna-se mais complicado administrar os nutrientes necessários. E num doente, para além disto, esteja acamado e descolete úlceras de pressão, ou seja, tem a integridade cutânea, digamos que alterada, corremos efetivamente o risco de não cicatrizar também. E, portanto, nestes casos são facultados suplementos para garantir que o doente o idoso não fica desnutrido, ou seja, com déficit de nutrientes, e efetivamente que ajuda no processo de cicatrização, acelerando este processo. Okay? E depois existem outras coisas. Existe uma coisa muito singela que é vendida nas farmácias, que é o espessante, por exemplo, que nós também falamos, que é um produto que se mete uma colherzinha, por exemplo, nos líquidos. Para quê? Porque nós podemos ter idosos que não toleram sólidos, mas depois têm disfagia para líquidos. Ou seja, também se for demasiado líquido engasgam-se e o risco de ter uma obstrução da via aérea é grande. Portanto, o que é que nós fazemos? Optamos por pôr um pouco de espessante para que tolerem aquele tipo de alimentação ou aquele líquido, porque é importante dar água, hidratar. Para além de comer, é fundamental hidratar. E, portanto, é um bocadinho por aqui que depois temos estas situações e este tipo de dietas. Muito obrigada, Sofia. A terceira questão é como então a nutrição implica e atua na saúde do idoso. Eu acho que você já falou, claramente global, mas sendo mais específica, como é que esta implica então na saúde? A desnutrição. Pronto, a desnutrição é assim. O facto de nós termos uma pessoa, nomeadamente um idoso, que esteja desnutrido, ou seja, que tenha um déficit de nutrientes,
corre riscos de disputar certas doenças. Doenças elas tanto de cor metabólico, como doenças efetivamente mais genéricas, desde a diabetes, hipertensão, entre outras, como também, efetivamente, as doenças nas quais são de cor cardíaco muitas vezes e que nós nos esquecemos. Nós lembramos de algumas doenças, não temos tanta percepção de outras. As doenças de cor cardíaco está diretamente relacionado com o tipo de iões que nós precisamos, o potássio, o sódio, o cálcio, tudo isto são iões que nós vamos buscar aos alimentos e que nos são fundamentais. Ou seja, não só para, preciso de cálcio para os ossos, é um facto, para diminuir o desconforto, o risco de fraturas, preciso de cálcio para os ossos, para ter uma boa densidade óssea, mas mais do que isto eu também preciso realmente de cálcio para equilibrar a chamada bomba de protões, portanto a bomba do meu coração. Portanto, o meu coração só funciona, só faz um batimento normal e só consegue bombear o sangue devidamente e todo ele chega a todas as partes do corpo e tem um equilíbrio e mesmo a nível cerebral, também a minha cabeça, em termos de idosos, só funciona devidamente se eu tiver equilíbrio entre os iões. Quando eu tenho excesso ou defeito deles, tenho uma alimentação incorreta, isto é certinho. E como acontece que eu tenho uma alimentação incorreta, automaticamente o que vai acontecer é que eu corro o risco de ter um infarto, ter uma paragem cardíaca, de ficar com sequelas irreversíveis também, para além dos sinais e sintomas básicos do dia a dia. Portanto, é extremamente importante não se ter este tipo de nutrição associada, ou seja, esta falência de nutrientes e, consequentemente, uma desnutrição no qual, efetivamente, a pessoa está emagrecida, tem maior risco de disputar ulceras de pressão, o processo de cicatrização fica mais lentificado, a dentição vai ficando muito mais enfraquecida, vão perdendo dentes, isto também é um dos fatores que depois origina a dificuldade de eles manterem uma alimentação normal. Os cabelos vão ficando mais enfraquecidos, alterações visuais e auditivas. A nível cognitivo, efetivamente, há uma lentificação. O processo cognitivo, a capacidade de raciocínio está mais limitada, até queremos que não. Exatamente, são esses, para além da densidade óssea e da densidade muscular. Há uma doença que se chama rabdomiólise, que basicamente afeta os músculos. É muito esse resultado de uma alimentação muito incorreta, em que não temos uma hidratação devida e que, para além da falta de água, literalmente, ainda nos falta alguns nutrientes e iões, e o que o nosso corpo faz é, nós absorvemos os alimentos, comemos a comida normal, temos os nossos nutrientes e depois fazemos a absorção, que vai pela corrente sanguínea. Quando efetivamente temos um defeito disto, portanto um déficit destes nutrientes, o que acontece é que eles querem ir captar energia e ao tentar fazer a acumulação desta energia não conseguem efetivamente captá-la. O que vai acontecer é que se vai perdendo realmente energia. E, portanto, aquele ar de frustração, aquela sensação de falta de forças vem muito daí, dos idosos também, além do processo degenerativo normal. E também o que acontece é que depois, se eu não tenho reservas energéticas, okay? Então, se não tenho reservas energéticas dos meus tecidos, onde é que eu vou buscar a energia? Aos músculos. E daí depois aquela sensação de comichão, de formigueiro nos músculos, muito acentuado, perdas de forças, as câimbras mais acentuadas. Portanto, tudo isto é um processo característico de uma desnutrição em qualquer pessoa, mas que é muito mais acentuado nos idosos. Os idosos, como têm um metabolismo muito mais retardado, acaba por até, inclusive, perder mais facilmente o líquido. Portanto, não consegue fazer uma reposição tão acelerada, desidrata muito mais facilmente. Sei que todos os anos no verão ouvimos casos de idosos a desidratar e estamos sempre a apelar para que eles bebam muita água, até porque 80% do nosso corpo é água. Portanto, faz-nos falta isto. E a desnutrição vem daqui. Vem do facto de nós termos uma alimentação incorreta, no qual não conseguimos captar os nutrientes necessários e depois, às vezes também há aquela desnutrição por falta de, ou seja, aquelas pessoas que realmente não comem e são extremamente magras e têm todas as consequências daí inerentes que não comem, seja por necessidade, seja até por uma questão social, porque às vezes acontece isto, há pessoas que infelizmente também habituam-se que basta fazer 3 refeições por dia, okay? Habituam-se a comer a comida e pouco mais. Isto tem a ver com a nossa cultura, tem a ver com os nossos avós, do tempo antigo, não é? Em que efetivamente não é como nós agora, que fazemos 6
refeições, comemos um iogurte, comemos uma peça de fruta, não. Isto é uma alimentação muito diferente. Por isso é que nós temos uma faixa de idosos que têm um conjunto de doenças muito típicas desta geração e que, possivelmente, daqui a 20 ou 30 anos, os nossos idosos do futuro, alguns irão ter aquelas doenças, é evidente, mas também há muitos que irão ter doenças novas. Porquê? Por causa disto mesmo. Porque as gerações são diferentes, a alimentação, os cuidados são diferentes e, portanto, houve aqui um conjunto de mudanças. Espero ter respondido à tua pergunta. Muito obrigada, professora. Então, por finalidade, queria já agradecer-lhe mais uma vez por ter participado nesta entrevista, lembrando que a professora deu o módulo 65, que foi Cuidados na Alimentação e Hidratação, e a sua forma de ensinar motivou-me de alguma forma a querer fazer esta PAP com este tema. Então, agradecer-lhe por ter participado e espero estar presente na minha PAP. Muito obrigada. Muito obrigada eu e espero que corra tudo muito bem. Sem dúvida que foste uma aluna excepcional e pronto, eu fico muito contente por ter conseguido motivar e que tenham gostado do tema e que faças isto até ao teu futuro, como já tinhas manifestado interesse noutras circunstâncias. Portanto, estás de parabéns, mesmo por esta iniciativa, porque acho que é um ótimo trabalho. Está bem, Margarida? Muito obrigada eu pelo convite. Está bem? Muito obrigada. Pronto. Obrigada, Margarida. Adeus. Até uma próxima. Obrigada.